Shalom a todos, estamos em Parashat Shemini. Nossa Parashá fala sobre as coisas que a gente pode comer, sobre as coisas que a gente não pode comer, que tipo de animal podemos consumir, que tipo de animal a gente não pode, que tipo de peixe, que tipo de ave. Então, todas essas regras estão dentro de nossa Parashá. O que é interessante, que o próprio Rashi sobre a Parashá fala sobre o pasuk Zot ha-chaya asher tochelu. Chaya é animal. Muitas vezes pode falar beemá, pode falar chaya. Rashi, ele aprende porque o pasuk usou a palavra chaya para indicar sobre chaim, sobre vida. Aqui, o versículo quer explicar para a gente qual é o motivo, porque o povo de Israel está sendo obrigado de cuidar de todas as regras de kashrut, todas as regras o que animal pode comer, o que animal não pode comer. Porque o povo de Israel tem essa mitzvah, fala Rashi, por causa do povo de Israel tem uma coisa que chama vida. Então eles vão ter vida, que não aparentemente o que Rashi fala que não tem nos outros povos. É muito estranho. E até o Rashi traz o Midrash. Traz o Midrash falando que tinha um médico que foi lá visitar duas pessoas doentes. E para a primeira pessoa deu muitas orientações, uma dieta bem severa, como se fala, o que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode. E para o segundo doente, o médico liberou tudo para comer. E quando o primeiro doente ouviu que o médico liberou para o segundo comer tudo, ele acabou reclamando para o médico. Por que para mim está proibido e para o outro está permitido? Falou, não. Olha, o outro já ele não tem muita chance de viver. Mas você tem uma chance de viver, por isso que te deu uma dieta. Aparentemente, Rashi compara isso com o Am Israel, com os goim, por isso que o Am Israel tem uma dieta especial para não comer coisas. E aqui surge a pergunta, que tem a ver isso, vida ou não vida? Que tem a ver? Cada pessoa é pessoa, cada goi, mesmo alguém que não é judeu, ele tem os mitzvot de Bnei Noach. Se ele faz os mitzvot de Bnei Noach, vai ganhar o Gan Eden. Vai ganhar o mundo dele. O Am Israel tem muito mais. Mas não pode chamar como se fosse o Am Israel considerado vivo, os outros não são considerados vivos. O que quer dizer isso? Do que vida a gente está falando aqui? O que o Rashi está falando para nós? Então, para entender isso também, a gente precisa entender, quando se fala de comida, muitos perguntam, como pode ser que é permitido? De acordo do judaísmo, tem animais que pode comer, pode abater da maneira certa, e pode consumir. Até que tem dias que é uma mitzvah, uma ordem de comer carne. E a pergunta que todo mundo pergunta, como? Por causa que você gosta de churrasco, agora você tira a vida de um animal? De uma vaca? É bom que você gosta de churrasco, não por causa disso, você vai matar. Você vai matar uma vaca. Você vai falar, já ela morreu? Tá bom, já morreu, mas de acordo da Torá não pode comer um animal que já morreu. Se abater ele, se asser esse animal saudável, se era doente, já não pode comer. A pessoa que faz, abate o animal e está vendo se tem uma coisa no pulmão. Se tem uma doença, já não pode comer esse animal. Então precisa comer um animal bem saudável. Como? Um bezerro acabou de nascer. Como você está matando para comer? O que quer dizer isso? Então, primeira etapa para entender isso, a gente vai entender uma coisa muito interessante
sobre o ponto de que tem mitzvah de fazer berachá, de agradecer antes da comida. Tem escrito no Talmud que alguém que come sem fazer a berachá, não somente que é considerado que ele roubou de Hashem, ele é um ladrão, está roubando de Deus, porque tudo pertence a Deus, e somente com bênção a gente pode comer. Mas não somente isso, ele é ladrão, que ele está roubando todo o povo de Israel, por causa que ele está comendo sem brachá. Tem um comentarista, se chama Maharsha, sobre a Gemara, sobre o Talmud. Ele tenta explicar o que quer dizer, ele comeu sem fazer brachá e considerado que ele roubou de todo mundo. O que tem a ver? Podemos entender que ele roubou de Hashem, porque tudo pertence a Hashem, isso posso entender. Mas roubou de todo mundo? O que tem a ver todo mundo aqui? Explica o Maharsha o seguinte, que cada coisa material que está no mundo, vamos pegar uma fruta, essa fruta, o início da bênção dela chegou de Hashem, de Deus. E no início era uma coisa espiritual. Ela foi transformada para uma coisa material. Mas essa fruta, mesmo que ela foi transformada como uma coisa material, tem dentro dela uma parte espiritual. É como se fosse, cada fruta tem um semente. Essa semente permite para ter mais continuidade. Você vai plantar de novo a semente, vai ter mais frutas. Então sempre precisa ter uma continuidade com as sementes. Então, mesma coisa, nossos sábios explicam que dentro da fruta tem uma parte espiritual, como se fosse uma semente, uma parte espiritual. No momento da bênção, você libera essa parte espiritual para subir lá em cima e para fazer esse ciclo eterno da abundância que Hashem quer dar para a gente. Mas se uma pessoa ele come sem fazer a berachá, então ele corta esse ciclo. Se ele corta esse ciclo, então todo mundo vai ser prejudicado com isso. Alguém que não faz a berachá é considerado que ele roubou de todo mundo. Porque sempre precisa ter um ciclo. A gente está vendo esse ciclo na chuva, a chuva cai, a gente vai para o rio, vai para o mar, vapor, volta, sempre é o ciclo. Sempre tem esse ciclo. Então também tem dentro de cada coisa material, tem uma parte espiritual que a gente consegue, como se fosse liberar no momento da brachá, para poder fazer esse ciclo da abundância. Agora, mais uma coisa muito interessante, que todo o objetivo da criação é que exatamente acontece dentro da criação uma situação de, como se fosse atualização, como se fosse upgrade. Quer dizer, subir de nível. Como acontece isso? Vamos entender agora. Normalmente a gente critica o ser humano porque ele come carne, come a vaca. Mas vamos agora criticar também a vaca. Porque a vaca, ela está comendo erva. Porque a vaca come grama. Porque a vaca acaba com todas essas plantas. Por que você faz isso? Quem te deu o direito à vaca de comer grama? E agora, depois que a gente vai reclamar com a vaca, a gente vai reclamar com as próprias plantas. Que as plantas acabam de chupar todos os minerais para elas. Acaba com todos os minerais, toda a água. Como vocês fazem isso? A resposta é exatamente um plano de Deus. Deus fez os minerais, plantas, animais e ser humano. Dentro do mundo acontece uma coisa que se chama Tikkun Olam, uma coisa de conserto do mundo, quer dizer, uma parte que começa ainda esse mineral, que não consegue crescer, não consegue falar, não consegue andar, não consegue nada. Quando a planta vai pegar esses minerais vão virar planta. Então já receberam um upgrade. Já subiram de nível.
já não é mais água, já é planta que cresce. Tem um pouco de vida dentro dela. E a planta, quando o animal está comendo a planta, o que está acontecendo? A planta, ela vira animal, vira uma coisa que anda. É totalmente diferente. E depois que uma pessoa está comendo a carne, já a carne vai ser uma parte dele, vai subir para ser Adam. Mas não somente isso. No momento da comida, quando uma pessoa vai fazer a berachá, vai abençoar, vai falar de Torá, com a boca dele, que ele se guardou de comer somente coisas permitidas, e ele não comeu coisas proibidas, então ele tem o poder agora de terminar esse upgrade, dar esse último upgrade para fazer 10º mineral, que foi feito, que foi subindo para a planta, que foi subindo para o animal, que foi subindo para o ser humano, já de ser elevado para poder continuar esse ciclo. Então, por isso, que um animal que é kasher, se fala um animal mutar quer dizer liberado. Ele tem uma coisa liberado para poder terminar toda essa subida, para poder alguém, um Yehudi, alguém que cuida da boca dele de comer somente kasher, alguém que faz a berachá, consegue pegar essa carne e já elevar para uma coisa muito mais espiritual. Mas uma coisa que é proibida se chama assur, como se fosse dentro da prisão. Não consegue chegar até o final. Então isso que agora a gente está entendendo, a gente não fala de vida, mesmo vida física, claro que os goim têm vida física, os goim também vão ter olam haba, de Gan Eden e tudo. A gente está falando da parte da vida, da vitalidade eterna, que tem dentro, que tem com alguém que cuida de comer somente coisas kasher. Alguém que cuida de comer somente coisas kasher, a boca dele é kadosh. A boca dele já é elevada. Através da boca dele vai fazer a berachá sobre a comida, vai falar de Torá sobre o shulchan, e vai poder elevar todas as coisas que ele está comendo, para depois continuar o shefa, continuar a abundância que tem dentro desse mundo. Por isso que é tanto importante, a parashá termina, que Ani Hashem Elokechem, Vitkadishtem vitem kedoshim, ki kadosh ani. Então toda essa história é para uma pessoa ser kadosh, ser elevado, para poder fazer esse trabalho. Que mesmo uma coisa que virou material, parece que vai apodrecer, exatamente como semente, vai apodrecer, mas vai crescer uma árvore depois. A mesma coisa, parece que você está comendo carne. Acabou, vai no banheiro, acabou toda essa história. Não acabou. Tem uma parte espiritual dentro dele. Já que você fez brachá, você cuidou do que comer, do que não comer, você é uma pessoa elevada, você consegue continuar esse ciclo e assim virar de uma coisa que era no início espiritual, ficou material e volta para ser espiritual, para trazer mais bênção na terra. Shabbat Shalom.